O que fez o criminoso mais perigoso da história? Até onde a vingança, o desejo por dinheiro e a fama podem levar uma pessoa? E como são mantidos os criminosos mais implacáveis do mundo? Assista esse episódio para descobrir. Vamos nessa. Em 2006, Pedro Alonso Lopes foi listado no livro de recordes mundiais do Guinness como o criminoso mais perigoso da história. O homem, como ele mesmo admite, matou mais de 300 pessoas em 3 países. Pedro Alonso Lopes nasceu em 1948 em uma família muito disfuncional. O menino tinha 12 irmãos e irmãs, mas apenas sua mãe os criava. A infância de Pedro, como ele mesmo admite, foi terrível. Quando sua mãe o expulsou de casa, ele foi quase imediatamente sequestrado por um maníaco. Quando Lopes conseguiu escapar, ele foi levado por um casal americano mais velho. Pedro então começou a frequentar uma escola para órfãos, mas foi lá aos 12 anos que voltou a ser vítima de abusos brutais. Pedro passou os 6 anos seguintes de sua vida pedindo esmolas, cometendo pequenos furtos e roubando carros. Ao chegar à idade adulta, Pedro encontrou o maníaco que o havia mantido refém quando criança e se vingou brutalmente. Um tribunal pós-assassinato considerou o relacionamento anterior do agressor com a vítima um fator atenuante, e Lopes foi mandado para uma prisão por 8 anos. Após sua libertação, Pedro mudou-se para o Peru, onde continuou sua caçada brutal. Mais tarde, ele disse à polícia que em 1978 tinha cerca de 100 vítimas em sua lista. Ele foi detido no Equador, onde uma de suas vítimas fugiu para lá e denunciou ele à polícia. Após sua nova prisão, Lopes recebeu uma grande sentença de 16 anos. Mas depois de 14 anos na prisão, ele foi secretamente transferido para um hospital psiquiátrico na Colômbia. Em uma entrevista de sua cela na prisão, Lopes se descreveu como o homem do século e disse que estava sendo libertado por bom comportamento. No entanto, as autoridades claramente não pretendiam conceder liberdade a um criminoso tão perigoso. Em agosto de 1994, Lopes foi libertado de uma prisão equatoriana, mas quase imediatamente preso novamente como imigrante ilegal. Logo, ele foi entregue às autoridades colombianas, que o acusaram de um assassinato de 20 anos. Ele foi declarado louco e internado na enfermaria psiquiátrica do Hospital de Bogotá. Em 1998, ele foi declarado são e libertado sob fiança de $50, sujeito a certas condições. Mais tarde, ele se escondeu. Um documentário feito por jornalistas britânicos sobre a vida do criminoso mencionou que a Interpol havia divulgado um relatório sobre uma nova prisão pelas autoridades colombianas, em conexão com o assassinato ocorrido em 2002. As informações sobre Lopes atualmente são escassas. Em 2020, seu paradeiro era desconhecido. O criminoso mais perigoso da Grã-Bretanha. Muitas pessoas reconhecem Charles Bronson como o criminoso mais perigoso e violento da Grã-Bretanha, mas alguns discordam. Eles acreditam que o criminoso mais perigoso da Grã-Bretanha é Robert Maudsley, conhecido como comedor de cérebro. Existe alguma lógica nisso. A história desse homem não é nada simples. Os psicólogos estão tentando entender muitas nuances da biografia de Maudsley até agora. Pouco se sabe sobre sua infância, mas claramente não foi uma infância feliz. Aos 6 anos, Robert e seus irmãos foram afastados de pais acusados de abuso. Os assistentes sociais ficaram chocados. Robert sofreu mais. Ele era especialmente odiado por seu cruel pai. Uma vez o menino ficou trancado em um quarto por 6 meses. Seu pai só abria a porta para levar um pouco de água e comida. Porém, depois de um tempo, o pai da família mudou de estratégia. Robert foi mais uma vez transferido para o serviço social e começou sua vida em lares adotivos. Antes de chegar à vida adulta, ele se mudou mais 1 ou 2 vezes. Quando adolescente, Robert deixou Liverpool, mas o que aconteceu com ele naquela cidade mudou sua psique para sempre. A capital inglesa não trouxe muitas mudanças significativas na vida de Maudsley. Nas ruas de Londres, ele era um criminoso mesquinho e mal conseguia sobreviver. Depois de várias tentativas de suicídio, Robert foi forçado a obter ajuda psiquiátrica e passou um tempo considerável em hospitais. No entanto, a terapia não ajudava. Ele cometeu seu primeiro assassinato em 1974. Um trabalhador comum mostrou a Robert fotos de crianças. A história do abuso dessas crianças lembrou Robert de sua própria infância e tornou-se um gatilho para a agressão. Pouco depois do crime, Robert foi preso e condenado à prisão perpétua. Ao mesmo tempo, o próprio homem estava convencido de que havia feito a coisa certa e que a sociedade deveria agradecê-lo por ter se livrado de monstros. Robert foi colocado no hospital Broadmoor, onde muitos criminosos famosos cumpriram suas penas. Foi aqui, em 1977, que ele cometeu outro assassinato. Mais uma vez, o motivo acabou sendo um ódio pessoal contra pessoas que faziam mal a crianças. Foi um desses criminosos que virou a nova vítima de Maudsley.
O crime cometido dentro do hospital foi considerado um ato intencional, que caracterizou Robert não como um homem mentalmente doente, mas como um verdadeiro criminoso. Após o assassinato, foi tomada a decisão de transferi-lo para outra instalação, a prisão de Wakefield. Robert não gostava da prisão. Ele afirmou repetidamente que queria voltar para o hospital Broadmoor. Uma noite em 1978, Maudsley cometeu mais 2 assassinatos, após os quais ele se rendeu aos guardas da prisão. Após esses eventos, ele foi considerado perigoso demais para ser mantido com outros criminosos, e foi colocado em confinamento solitário, onde permanece até hoje. Na maioria dos casos, os criminosos reconhecidos como mais perigosos do mundo cometeram coisas terríveis. No entanto, entre as celebridades dos relatórios policiais estão aquelas que não derramaram nenhuma gota de sangue. Fique ligado para aprender mais sobre os infratores da lei mais incomuns, misteriosos e hábeis do mundo. Jesse James. Jesse James é um dos criminosos americanos mais famosos. Muitas pessoas gostaram dele, mas por quê? O fato é que Jesse James era frequentemente retratado como o verdadeiro Robin Hood do Velho Oeste americano nas obras de ficção da época. James e seus cúmplices se envolveram em roubos, atacando bancos federais do norte e trens das empresas federais, enviando todo o dinheiro roubado para os pobres. Essa seletividade se devia ao fato de que James era um fiel confederado e cometeu a maioria de seus crimes em retaliação pela derrota dos Estados do Sul na Guerra Civil. Porém, há outro ponto de vista no país. Muitos acreditam que as façanhas de Jesse James, embelezadas por jornalistas, foram apenas gangsterismo. De uma forma ou de outra, a vida de James terminou cedo, aos 34 anos. O bandido foi morto por seu próprio cúmplice, que esperava receber uma recompensa do governo, prometida pela cabeça do lendário ladrão. Jean-Bernard Lausneau. Para muitas pessoas, não são as pessoas que escapam da lei que parecem particularmente misteriosas, mas aquelas que continuam cometendo crimes à vista de todos por anos. Jean-Bernard Lausneau é um deles. O famoso negociante de armas nasceu na França, onde começou a ser procurado pelo comércio de armas na década de 1980. Lausneau conseguiu escapar da justiça, mas reapareceu na Flórida, onde continuou a fazer negócios sem deixar sua luxuosa vila. Surpreendentemente, Lausneau não se escondeu de ninguém na América. Ele concordou em entrevistas por telefone com jornalistas e até mesmo começou seu próprio site, onde qualquer pessoa que tivesse dinheiro poderia comprar um caça ou uma metralhadora. Ele vendeu de tudo: tanques, aviões, hospitais de campanha e assim por diante. Foi apenas em 2002, na Suíça, que os policiais conseguiram prender o homem atrevido. Charles Ponzi. Surpreendentemente, nem sempre é preciso uma arma para se tornar um dos criminosos mais perigosos do mundo. Charles Ponzi não precisava de ameaças para obter grandes quantias de dinheiro regularmente. O criminoso que orgulhosamente se intitulava empresário recebeu milhões de dólares de seus investidores por meio de um plano aparentemente simples. O novo empresário registrou uma empresa em Boston, chamada Securities Exchange Company. A empresa emitiu notas promissórias, nas quais se comprometia a pagar $1.500 para cada $1.000 que recebesse em até 90 dias. Na primavera de 1920, Ponzi passou o controle da empresa para Lucy Martelli, de 18 anos, depois que a pirâmide desabou. Os depositantes, é claro, correram para exigir seu dinheiro de volta, mas todas as contas já haviam sido congeladas e o próprio Ponzi foi posteriormente declarado falido. Surpreendentemente, Charles cumpriu apenas 5 anos por seu esquema fraudulento. D.B. Cooper. E talvez o criminoso mais misterioso da história ainda seja o homem conhecido pelo pseudônimo de D.B. Cooper. Em 24 de novembro de 1971, o criminoso sequestrou um avião. Depois que o avião pousou em Seattle, o criminoso liberou 36 passageiros em troca de paraquedas e dinheiro trazido pelas autoridades. No entanto, ele tomou os membros da tripulação como reféns e ordenou que voassem para a cidade do México. Por volta das 20 horas, o criminoso abriu a porta traseira do avião e saltou. Apesar de uma longa investigação, o FBI não foi capaz de identificar o sequestrador, nem descobrir o que aconteceu com ele em seguida. O crime de Dan Cooper continua sendo a única pirataria aérea não resolvida na história da aviação comercial. Isso é tudo, pessoal. O que você acha que aconteceu com Dan Cooper? Diz pra mim nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.